Existe uma importância muito grande em relação a essa temática, né? Quais transformações o ensino superior tem registrado nos acadêmicos que ingressaram na faculdade durante a época da pandemia. Mundo do Criativo, um canal afiliado à Fundação São Miguel. Então eu estou aqui com Cláudia Cardoso, educadora, professora, uma amiga minha aqui de Baturité, que tem feito um trabalho recomendável, ou seja, um trabalho para o qual muitos devem olhar e perceber o amor que está envolvido na prática dela. Cláudia, seja muito bem-vinda ao canal Mundo Criativo. Estamos aqui com muita satisfação, né? Uma honra estar aqui no Mundo do Criativo. Cláudia Cardoso, professora há mais de 30 anos e atualmente trabalhando aí no contexto, né, universitário. Sou graduada em pedagogia, língua portuguesa, especialista em gestão escolar, psicopedagogia e atualmente mestranda em ciências da educação. A sala de aula física migrou para a sala de aula virtual. E com isso muitas mudanças, uma desacomodação e uma nova acomodação foi necessária, ou melhor, tem sido necessária. Como é que você tem visto esse processo? Como nosso amigo Jadson, ele fala aí, né, sobre essas transformações, sobre essa nova mudança desse contexto, eu gostaria de iniciar a minha fala fazendo referência a um pequeno trecho da obra Alice no País das Maravilhas. Certo. Eu considero a obra Alice no País das Maravilhas uma obra extremamente filosófica. Por sinal, eu até indico, tá, gente? E essa obra, ela vem retratar muito esse contraponto de realidade e ficção. E interessante, a obra ela fala sobre a Alice, né, uma garotinha que está brincando no jardim e de repente ela se vê encantada com um coelho. O coelho adentra na toca e ela segue. Porém, nesse percurso, né, ela começa a vivenciar um turbilhão de situações que de repente ela fica meio sem saber nem quem ela é. E o pequeno trecho que eu quero trazer para vocês diz o seguinte: quem é você? Disse Alice. Não era um começo de conversa muito estimulante. Alice respondeu um pouco tímida. Eu, no momento, não sei, minha senhora. Pelo menos sei quem eu era quando me levantei hoje pela manhã. Mas acho que devo ter mudado várias vezes desde então. O que você quer dizer? Disse a lagarta muito ríspida. Explique-se. Acho que infelizmente não posso me explicar, minha senhora. Porque já não sou eu, entende? Não entendo, disse a lagarta. Receio não poder me expressar mais claramente. Pois para começo de conversa, não entendo a mim mesmo. Ter muitos tamanhos num mesmo dia é muito confuso. E aí, Jardson e caros ouvintes, eu trago aqui essa reflexão, trago ela para esse contexto que você menciona, né? Esse turbilhão de emoções que de repente vinha tudo muito bem e de repente, pandemia, né? E aí para tudo, fecha tudo, vamos saber o que está acontecendo e aí a gente começa a entrar nesse contexto. Mas foi muito importante quando nós nos posicionamos, tomamos pé da situação e tocamos o barco para frente. Sim. Né? Tocamos o barco para frente e estamos aí, remando aí nesse barco. Mesmo sem sabermos se chegaríamos onde queríamos, né? Mas seguimos tentando, modificando, nos ajustando. Então, nós professores vivemos isso. E os ingressantes no ensino superior?
Nossa, eu penso assim, sabe, Jadson, que todas as escolas, não só a universidade em si, todas as escolas, toda a instituição de educação colocou assim a mão na cabeça. E agora como é que eu vou fazer a busca desses alunos, né? Quem é o aluno que vai querer ingressar nesse momento, nesse contexto? Acontece que as instituições de educação foi sábia, né? Lançou mão da tecnologia, lançou mão das ferramentas, lançou mão de tudo que pôde, né? Lançou mão de uma mão de obra que não estava em sua totalidade Sim. qualificada. Sim. Mas vamos aqui se organizar, se tu sabe, tu me ensina, aquilo que tu não sabe eu te ensino, vamos compartilhar esses saberes para fazer a coisa dar certo. E em relação aos alunos, eu digo com propriedade, né, que muitos alunos até me procuraram, professor, e aí eu ia começar a pedagogia, eu ia entrar em administração, ia fazer serviço social. Não vou fazer não, professor, eu vou deixar isso tudo passar, se acomodar. E eu, epa, peraí, não é bem assim. O grande Charles Darwin, o que ele diz, né? Tem uma frase que ele coloca muito bem. O cara escreveu isso há muito tempo atrás, mas está muito em voga nos tempos de hoje. Quando ele diz que quem sobrevive não é o mais forte nem o mais inteligente, mas aquele que se adapta às mudanças. E foi isso que nós precisamos viver. E foi essa resposta que eu dei aos alunos que me procuraram. Meu querido, minha querida, nós precisamos nos adequar a essa situação. A vida precisa continuar. Com certeza. E nesse sentido de adaptação e readaptação, pelo qual o aluno passou e também o professor, surgiu aí uma necessidade de melhor trabalhar o processo de ensinagem. Como você percebe essa melhoria? O professor hoje, ele entende que deverá cada vez mais incluir novos mecanismos, ou ele agora, já que a pandemia está num momento mais tranquilo, ele vai retroceder no sentido de voltar a ministrar suas aulas apenas da forma como ocorria? É perigoso, né? Essa questão aí do retrocesso, né? Não dá para você avançar e você avançou, tá lá na frente e de repente você, por alguma situação, querer retroceder. Quando se fala, eu pelo menos enquanto educadora hoje, quando se fala nesse contexto pandêmico, a primeira imagem que me vem à mente, as primeiras palavras que me vêm à mente é metodologia ativa, né? Que foi a grande sacada, né? Sim. Então nós precisamos lançar mão de uma metodologia que prendesse ao aluno. E eu gosto muito de dizer, você também há de convir comigo, que nós vivemos num mundo globalizado, a tecnologia por todo lado que você se vira. Mas é bem verdade que a tecnologia jamais substituirá o professor. Com certeza. E aí nós precisamos lançar mão de metodologias que aliassem à tecnologia, que prendesse o aluno àquela ferramenta. E isso foi muito importante, foi ganho, né? Eu tenho aprendido, sabe, caro colega Jadson, a extrair o que eu puder extrair de melhor daquela situação de adversidade, né? E muitos de nós fizemos isso, né? A grande palavra do momento foi ressignificar, né? Sim. Foi preciso que nós ressignificássemos muitos aspectos de nossa vida. Então, quando se fala aí nessas transformações, eu penso logo em metodologia ativa. E não dá para você retroceder.
Eu, pelo menos, outro dia estava dizendo, meu Deus do céu, hoje eu tenho uma consulta, vou para Fortaleza. Aí eu vou já dar minha aula online, né? Então, a aula online, né? Essa aula remota, ela não traz tanto prejuízo assim como muitos defendem essa ideia. Foi uma nova aprendizagem, foi a educação de cara nova, uma nova roupagem. Então, é claro que o presencial, ele não é dispensável, mas o remoto nos trouxe, assim, um grande campo Cláudia, de aprendizagem. e quanto à questão do acesso às tecnologias? Você nota que, maiormente, nós temos alunos com acesso à tecnologia, porque, assim, o ensino remoto ou híbrido, né, ele requer o acesso à internet, que se tenha um computador ou um celular muito bom para realmente o aluno conseguir ter esse ensino mediado pela tecnologia, muito embora nós sabemos que ver uma aula por meio de um celular, uma tela pequena, cansa muito mais a vista do que você olhando por um computador, numa tela maior. Uhum. Então, como é que você enxerga esse panorama, a questão do acesso à tecnologia no universo particular, porque você trabalha numa faculdade particular? Lógico, né? Você aí está dizendo assim, né? O que ela vai responder agora? E aqueles alunos que moram lá na zona rural, Isso. Sem internet, sem um bom celular. Mas vamos lá, né? Tudo na vida tem o seu contraponto, né? Tudo. A questão do remoto, do ensino remoto, do ensino híbrido, ele traz essas nuances de dificuldade, né? Nós sabemos que o Brasil não é um país favorável, né, muito favorável em termos de acesso à tecnologia para todos, né? Não existe, no entanto, essa equidade, né? Porém, eu começo a perceber que muitas políticas públicas elas estão mudando. Baturité, por exemplo, eu lembrei agora, né, veio uma imagem aqui do nosso prefeito, por exemplo, entregando celulares, fazendo entrega de celulares em alguma residência, algum aluno, né? Não sei te falar muito sobre isso, mas eu vi. Então, nós começamos a perceber que deu uma mexida nas políticas públicas. Por que foi necessário isso? Porque nós temos exatamente aquele aluno, aquela clientela que vive nessa condição de vulnerabilidade, que não tem um celular, que não tem uma internet, e o próprio contexto social, né? Mesmo que o menino tenha, mas está lá a mãe gritando, está lá a mãe batendo nas panelas, está o pai botando milho para as galinhas e gritando lá. Então, nós temos esse contexto na zona rural. Mas as políticas públicas, elas estão aí caminhando, né? Muito embora, às vezes, chegue para nós em passos lentos, mas aos poucos ela está chegando, né? Perfeito. Então eu vejo assim, isso de positivo, sabe, Jarderson? Ok. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, porque nem todos têm esse acesso. Mas em contrapartida, aqueles que não têm, as escolas criou uma sistemática de busca ativa, de fazer entrega às atividades, né? Eu acompanhei isso através das redes sociais no município de Baturité e eu achei bacana quando tinha lá professores se deslocando da escola e indo até a zona rural, indo até a casa daquele aluno que mora distante para fazer entrega do kitzinho de atividade. Perfeito. Então, está acontecendo, né? Então, no seu ver, existiu uma necessidade e as políticas públicas têm também favorecido, ou seja, de certa forma todos ganhamos, como você disse há pouco tempo, buscar extrair o positivo de uma situação que foi um tanto complicada,
assim bastante tensa, né, para professores, para alunos. E Cláudia, a tecnologia ela é fundamental, nós entendemos hoje que ela realmente é fundamental, mas o professor ele é fundamental para o processo. Houve quem dissesse que agora era chegada a hora de entendermos que o professor era substituível, que a tecnologia dá conta. Agora era a hora de provar. E nós não percebemos isso na prática, não é verdade? Agora é que entendemos o inverso. Comenta um pouquinho sobre isso. É bem verdade quando nós falamos dessas transformações. Eu lembro aqui que a pedagogia de se trabalhar hoje precisa ser a pedagogia das competências, né? Nós tivemos um período aí em que a pedagogia que se era trabalhada era aquela pedagogia na visão de Taylor e de Ford, né? Aquela pedagogia do trabalho em que se levava em consideração a produção em massa, se levava em consideração esses fatores que não era de cunho específico. E quando nós começamos a trabalhar através da pedagogia das competências, nós vamos primar pelo indivíduo em sua totalidade, né? Quando nós falamos aí, não é educação integral, Sim. não é educação que contemple o indivíduo, cognição, afetividade, sentimento, emoção, porque nós não somos só cognição, né? E há muito tempo atrás o ensino, o que se queria? Que o aluno aprendesse a ler e escrever e não importava sentimento, não importava as competências socioemocionais tão primada hoje pela BNCC, né? E é nesse contexto aí, quando nós falamos em transformação, gostaria até de trazer essa observação aqui. O mundo está em permanente transformação, nada é estático, né? Sim. Então cada era é uma nova era. E nós precisamos estar inserido nesse contexto da globalização, que é um mundo totalmente movido à tecnologia, né? Eu não consigo mais imaginar o tempo de hoje, a educação sem essas ferramentas. Perfeito. Então, essa foi a conversa sobre as transformações pelas quais passaram professores, alunos, o ensino superior, nas palavras da professora Cláudia Cardoso, uma entusiasta da educação do nosso Baturité, que trabalha na FMB, a Faculdade Maciço de Baturité. Mande aí um abraço aí para quem você quiser, para a gente encerrar aqui. Eu quero mandar um abraço caloroso aí para o meu diretor, né, acadêmico, o professor Edilson, né? Eu estou aqui mencionando, né, a faculdade, que é a instituição que atualmente eu represento enquanto educadora, e para mim é uma satisfação grandiosa continuar contribuindo com a educação de Baturité. Um abraço caloroso, de forma geral também, a todos os educadores do município de Baturité. Todos guerreiros e vencedores. Guerreiros e vencedores. Canal Mundo Criativo, aqui você tem vez e voz.